Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Abraço Talk, o podcast da Abrace, da Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadores de Stands. Meu nome é Paulo Passos e estou aqui do lado da Sula Costa. Oi, Paulo, tudo bem? Bom dia, Sula. Tudo bem? Tudo ótimo, Estamos Paulo. gravando hoje numa quinta-feira, tá friozinho lá fora, Tá né? muito frio hoje, Paulo. Esse ano tá bom, né? Tá. Pelo menos para quem gosta de frio, que nem eu. Eu também, tá agradável. É bacana. E hoje eu vou dar uma dica com quem que a gente está hoje. A gente está com uma amiga, vamos começar pelo mais importante, uma amiga. Ela é minha vizinha também, olha que bacana, a gente mora numa ou duas quadras, a gente acaba se encontrando de manhã, às vezes eu levando, sair com o meu cachorrinho, ela está indo para ginástica, pilates, mas é uma pessoa que tem sido uma parceira gigantesca da Abrace. A gente está hoje entrevistando a Ana Dias, e olha que é Ana Dias de Carvalho, você tem um sobrenome da minha esposa. Ana, bacana você estar com a gente aqui. Obrigado, puta, é um privilégio gigantesco estar com a gente. Ana. Obrigada, é um prazer todo meu de estar aqui com vocês. Uma alegria receber a Ana, hein? E que peso, hein, Paulo? E Ana é fera, né? Pouca quando você fala Ana Dias, o negócio muda. Obrigada. Agora você chama assim, como é que a gente estava falando assim? A mãe, né, que chama assim, Ana Paula Dias de Carvalho. Ferrou, né? Sai correndo, porque lá vem chinelada, né? Mas lá na RX, quando a gente fala Ana Dias chegou, opa, o negócio para. Olha, vou ler. É um resumo de quem é a Ana, tá? Ela tem 20 anos já de experiência nesse setor. Menina, começou engatinhando já, né? Só na RX, a RX, para vocês não sabem, a antiga Reed, que lá atrás era uma empresa chamada Alcântara Machado, Nossa, da onde... Salão do Automóvel, né? Que aliás agora... Tá voltando. Tá voltando agora, né? Em novembro. Olha, lembro bem desse nome. Alcântara Machado, da onde eu vim. E aí você... Hoje é gerente operacional, ela divide o portfólio de feiras com o Lucas. Você não vai escapar não, velho. Você está escapando de mim, mas você vai sentar aqui também com a gente. Aí. Vai, o Lucas é outro parceiraço, outro profissional maravilhoso que tem lá, tá? Ela também é líder de um comitê de voluntariado chamado He Cares, tá? Onde promove ações de engajamento, voluntariado, etc. Tal, ESG. Ela é formada em eletrônica pelo Senai. Olha só que bacana. Gente. Depois eu vou ter que contar isso aqui, tá? Tem um superior em design gráfico. E foi parar no pavilhão. Formada... Aí fala assim, e ela é responsável, olha as feiras que ela é responsável hoje em dia dentro da RX. A WTM, né, da Latin American, a Incosmetics, a Febrava, a FIE, a Expolux e a Fenasucro. Ela é casada, tem um filhotinho de 11 anos. Ai, que delícia! Que equilíbrio de pratinhos, né, Ana? Não é fácil, mas a gente dá loucura. conta. É isso, também acho. Ana, muito bem-vinda. A gente está muito feliz em recebê-la. E eu acho que eu vou trocar um pouquinho aqui, Paulo, e começar para a gente entender um pouquinho como ela se formou, né, em eletrônica e design gráfico e veio parar e se encontrou no mercado de eventos. Conta pra gente. Conta um pouquinho pra gente, Ana. Eu tenho essas 3 formações aí. Eu fiz o técnico em eletrônica com ênfase em automação industrial. Nossa! Era 30 alunos, homens e 2 mulheres. Era... no Senai, né, e porque meu pai sempre falou, né, vai fazer um curso técnico, que você já sai com uma profissão e tal, e naquela época não tinha muita ainda noção, né, então, mas nunca, não me arrependo, foi um curso muito, muito bom. Aí eu fui trabalhar como estagiária numa empresa de automação, mas graças a Deus fui fazer esquema elétrico em AutoCAD, não fiquei soldando placa ali, senão acho que eu já tinha desistido. Já tem um viés para a próxima, Exato. Né? E aí depois eu resolvi fazer o superior em design gráfico. Eu sempre gostei de desenhar, de criar e tal, mas também não me achei. E aí eu estava trabalhando numa dessas empresas de automação industrial e eu fazia alguns workshops deles, festa de fim de ano, aquelas coisas, né? E aí uma colega minha que falou assim, puxa, você devia trabalhar com eventos, né? Você gosta. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei, puxa, é mesmo, né? Comecei a pensar, eu falei... Na família, eu estou sempre organizando as coisas, no centro que eu frequentava, sempre estava envolvida em alguma organização de evento. E fui procurar alguns cursos no Senac, né, e comecei a fazer, fiz uns 2. E aí, justamente nessa época, o Valmir, que cuidava de uma revista na área de petróleo e gás, veio procurar o dono da empresa que eu trabalhava para criar a GS3, que foi a primeira promotora que eu trabalhei. E eu falei, puxa vida, eu estou fazendo o curso e estou... né, indo para essa área, vocês não querem me transferir para lá, e foi aí que eu comecei. Olha que loucura, tá vendo? Nada é por acaso. Que era a offshore.
Isso, que era a promotora que fazia feiras na área de offshore. E aí foi onde ela começou, na AGS3, né? E da AGS3 até você chegar à RX em 2011. Como que foi essa trajetória? Né? Porque eu imagino que foi, assim, de muito aprendizado. Era Reed naquele momento? Ou qual que era o nome que chamava? Eu era... Na época que eu fui da AGS3, ainda era Reed's Exhibition Alcântara Machado. Alcântara Machado. Exato. Isso. Que acho que foi um período de quanto tempo? Da AGS3 até a RX? Foram mais ou menos 7 anos. Ah, bastante. A AGS3 foi uma escola para mim, né? Porque foi onde eu comecei e lá, por ser uma promotora pequena, a gente fazia de tudo, né? Então eu fazia importante, né? Operação, plantas, marketing, até isso, né? CAEX. Então, ali eu realmente foi onde eu aprendi na raça ali, né? E aí, depois veio a RX. Que legal. É que eu acho que talvez, na época, na nossa geração, se a gente pode dizer assim, né? Era mais comum a gente rodar, né? Todas as áreas dentro de uma empresa. O que eu acho que é muito agregador, né? A gente olhando hoje as trajetórias que tivemos, né? O quanto isso nos transformou em profissionais e até como nos direcionou para quem somos hoje, né? O que a gente mais gostava, o que a gente não gostava de fazer, né? É bem isso mesmo. Mudou, o mercado mudou bastante. Né? Hoje é mais direcionado. Você já sentou na janelinha quando você começou a trabalhar? Não. Bateu muita cabeça. Você, quando você foi para a Reed, você foi trabalhar com o quê? Com o Anselmo? Anselmo que era Isso, na época o meu diretor de operações é o seu Anselmo. O Anselmo, para vocês que estão começando agora no mercado, o Anselmo foi o primeiro, né, grande diretor operacional do setor. Ou seja, era a empresa Alcântara Machado, enfim, que foi a precursora do setor das feiras no Brasil. E o Anselmo eu já escrevi da contabilidade, depois ele foi fazer operacional, enfim, mas ele foi o cara do operacional, né? Então, todo mundo deve um pouquinho das nossas carreiras ao que o Anselmo ensinou. Anselmo, estamos esperando você aqui também, cara. Estou esperando vocês. Essa história. Eu chamo ele de chefe até hoje. Quando eu encontro ele, eu falo, ei, chefinho, porque realmente eu aprendi muito com ele. Que legal, gente. O Anselmo tem uma historinha rapidamente com ele. Assim, no meu primeiro casamento, eu ganhei de presente dele uma caixa desse tamanho, assim, só de copos de cristais. Ai, que delícia. Todos os copos que você possa pensar estavam lá, né? Aí faz 2 anos, mais ou menos, eu falei, Anselmo, depois de 3 casamentos, acabou, eu não tenho mais nenhuma, tá na hora de você me dar tudo de novo. Acabou essa total. Nossa, mas durou, hein, Paulo? Vamos lá, então, isso aqui é uma boa pergunta. Os maiores aprendizados. Não? Qual? É verdade, essa, boa. Boa? Então tá bom, Sim. Vamos lá. Entre WTM, Incosmetic, Febrava, FE, Expolu, Fenasucro, né? Você também tem. Estou assumindo agora. Era do Lucas e a gente faz algumas redistribuições, né, ao longo Qual foi o evento qual que é o mais desafiador para você? Todos são... todo evento tem um desafio diferente, né? A WTM, por exemplo, tem a questão dos estados, porque é tudo por licitação, então demora, é uma burocracia, né? Então tem a questão... esse ano, por exemplo, fiz FIE e Febrava juntas, então eram 2 feiras com demandas totalmente diferentes. A gente teve um kart eletrônico indoor, então todo ano a gente inventa kart eletrônico, que legal. Mas eu acho que para o ano que vem, Fenasucro é sempre um desafio grande, né? Porque ser uma feira no interior de São Paulo, em Sertãozinho, que não é um pavilhão que a gente tem aqui em São Paulo, que tem toda a infraestrutura, né? De um São Paulo X, de um AMB ou de um Center Norte, né? Então lá a gente tem que pensar como vai prover energia, tem que carpir o mato que cresce lá ao longo do ano no estacionamento, tem que construir tenda. Nossa, então outros tipos de desafio, né? É um pouco mais desafiador. Olha, Paulo. Esse evento que ela estava falando aqui agora, eu já fiz uma vez esse evento. Esse é desafiador mesmo, porque você está área externa com área interna, ou seja... Agora aquele pavilhão o tempo todo, ele está parado para o evento, é isso? É o ano inteiro? Não tem nenhum outro evento, é só a Fenasucro então, mesmo. Então, Sertãozinho, na verdade, vive a Fenasucro, né? Sim, é o evento do ano. E é um né? Hoteleiro, restaurantes, né? O quanto isso gira, que bacana. Isso é muito legal, hein, gente? E como que é conciliar a operação das feiras com a liderança dos comitês do voluntariado e da sustentabilidade aos quais você faz parte?
Que ele gira vários pratinhos, você sabe né? quando você falou que alguém te sugeriu, né, que se você não ia ser para área de eventos, eu até pensei na hora, eu falei, ela deve ser muito dinâmica. Isso, né? E já foi desde sempre, né? Para identificar isso. Bom, voluntariado sempre foi uma coisa que eu fiz desde a minha adolescência. Só que aí, como você vai, né, começa a trabalhar, tem filho, não sei o que, você acaba. Eu não estava conseguindo fazer mais o trabalho voluntariado, e aí a RID me deu essa oportunidade de assumir esse comitê e voltar a fazer aquilo que eu gostava, né? Então, a gente tem, no começo do ano, a gente faz uma organização, um planejamento das ações que a gente quer fazer ao longo do ano. E aí o comitê vai me ajudando a colocar em prática, e aí às vezes tem aquelas ações emergenciais, que nem no ano passado, que teve o alagamento lá no Rio Grande do Sul, que a gente até fez uma parceria, né, Paulo? Mandamos cestas básicas e enxovais para lá. É tão importante, né? E a sustentabilidade, né, também, que é outra coisa que eu gosto, que acabei também me envolvendo nesse comitê, porque a gente está sempre pensando em melhorias, em coisas que a gente pode fazer para melhorar a sustentabilidade dos nossos eventos, né, alinhado com o nosso global, e a operação que segue aí. Essa história daquela calamidade que aconteceu no Sul, um dia a gente abraça, para você que não sabe, ou seja, abraça, como outras entidades, tem muita gente, o brasileiro é muito solidário. Nós mandamos algumas carretas, eu esqueci já a conta de quantas carretas nós mandamos de cobertor, de colchão, de alimento, de água, de tudo que precisava naquele momento, né? Ou seja, a diretoria da Abraço se envolveu, os nossos associados se envolveram financeiramente, né? E de logística, usamos caminhões dos montadores e tal. E um dia a Ana me liga e fala, Paulo, o que vocês estão fazendo, etc. Tal? Enfim, quando a gente vê, tem não sei quantas centenas de caixas de... Que alegria, né? Acho que foi alimento, né? Foi cesta básica. Foi cesta básica. Os nossos colaboradores doaram, e a gente fez a compra e ao mesmo tempo também sacolas de roupas que a gente já triou ali, já mandou tudo separadinho por gênero e né? tal. A gente teve que... E que legal, né? O comprometimento de todas as pessoas, né? Porque parece simples, mas triamos, né? Triamos é bastante coisa para fazer, né? É uma coisa super complexa. A logística nossa lá, ou seja, é que a vantagem é, ou seja, nossas empresas, ou seja, o nosso setor, a gente trabalha com logística. Então já não é um negócio tão maluco a gente criar a logística toda de como colocar, onde, quem separar, mandar, etc. Já é meio do nosso dia a dia, né? Seja você uma promotora, uma Vênus e uma montadora, a gente já tá no processo. Eu lembro que... Lembrei agora disso. Nós somos uma associação nacional, então nós temos, seguramente, associados que estavam naquela região. Sim. Eu lembro que, cumprindo o nosso papel de associado, né, de associação, nós isentamos o pagamento da associação a essas empresas durante, se não me engano, 6 meses. Foi. E ainda mandamos dinheiro para eles. Ainda mandamos dinheiro, você lembra disso? Lembro. A gente ainda mandou dinheiro para eles, porque tem uma hora que você... Se erguer, né? Chega no limite total. Para ele não precisar mandar embora funcionário, ou seja, porque a questão toda não é o dono da empresa, sim os colaboradores que estavam lá com ele. Mas é o papel que a gente faz. A Ana também nos ajuda bastante. A gente fez o curso lá o curso que fizemos com a Secretaria da Cultura. Sim, curso Pro. Foi no dia que a gente estava até tomando café da manhã na padaria, na frente dos nossos apartamentos, fui tomar café da manhã, e a gente estava falando sobre isso. A Ana, ela colocou a equipe dela, foi o engenheiro de segurança dela que foi nos ajudar, etc. Ou seja, quando ela fala de voluntariado, é verdade que ela está comprovando que ela, de fato, não é só discurso. Foi muito legal, não né, é discurso gente? de Aquele curso, SG, não. Realmente ela pega e faz. Obrigado. Lembrando da pandemia também, né? O que a gente fez juntos, Informa, Nuremberg, juntamos as promotoras e ficamos dando cesta básica aí para os freelancers. Foi um trabalho incrível também. Que aprendizado, né, gente? Nossa Senhora. Prática, na prática. Que loucura, gente. Aí já que a gente está falando isso, na sua visão, a gente fala hoje em dia, todo mundo está falando de ESG, tá? Isso. Como na Abraço a gente tem uma visão quanto a isso, mas eu queria saber a tua visão sobre sustentabilidade. O que está pegando, qual é o caminho, isso é só para uma coisa momentânea, para o resto da vida? Conta um pouquinho, qual que é a tua visão profissional sobre sustentabilidade dentro do setor de eventos? Acho que hoje em dia não tem como não falar de sustentabilidade, né? Os eventos, eles geram renda, geram empregos,
gera renda ali para a cidade, né, onde o evento acontece, mas a gente gera lixo, a gente gera emissão de carbono, né? Então, a gente tem que pensar como mitigar e como diminuir esse impacto no meio ambiente, né? Mas acho que ainda falta muita conscientização da cadeia toda, né? A gente hoje, você anda lá durante a desmontagem, você vê paredes que poderiam ser desparafusadas e sendo reaproveitadas e o pessoal marretando ali, porque não tem essa consciência de que aquilo vai afetar o meio ambiente, né? Então, acho que ainda a gente tem um caminho longo a trilhar. A RX tem um departamento global só para pensar nisso, então, desde o ano passado, a gente está medindo para a gente saber os impactos dos nossos eventos, para aí, a partir do ano que vem, a gente começar a diminuir e agir, né, em relação a isso. Eu acho que essa troca é muito importante, né, para a gente conseguir também pensar juntos em soluções, né? Quando a gente fala em desmontagem que a gente podia reaproveitar, nossa, eu concordo super com você. Eu, inclusive, ontem estava num papo super interessante sobre esse assunto, que às vezes a gente, até por falta de... eu digo até os nossos colaboradores, por falta de alguns conhecimentos, acabam não se preocupando em desmontar de modo que a gente consiga aproveitar alguns itens, né? E, em contrapartida, a gente fica muito chateado, né, Paulo, quando a gente vê nas desmontagens que a gente parece mais uma destruição do que uma desmontagem de fato. Mas aí está ligado ao prazo. Isso, exato. Então, por isso que eu acho que a gente tem que sempre estar conversando e trocando, né? Porque os prazos, às vezes, não nos permitem que façamos com tanto cuidado, né? Então, eu acho que essa troca, a gente ter essa porta aberta, né? Pensar juntos. A gente, como associação, a gente tem feito um trabalho muito interessante e uma preocupação muito grande sobre a sustentabilidade, sabe? Dentro da BNT, nós estamos... A BNT, que eu tive o privilégio e o prazer de coordenar a comissão de eventos da BNT nos últimos 5 anos, agora está minha querida Juliana coordenando, a gente está criando lá a norma brasileira de montagem de eventos. E na norma brasileira de montagem de eventos, a gente criou uma tabela, né, que é uma tabela que a gente tem a tabela de prazo de montagem. Também vamos fazer desmontagem no futuro, mas agora é prazo de montagem. Tá. E essa tabela a gente está conversando. A Ana, por exemplo, é uma das pessoas que está me ajudando, está nos ajudando a que essa tabela seja o mais próximo da realidade possível. Qual é o prazo correto de desmontagem. Agora, quando você fala de desmontagem, eu vou concordar com vocês dois falaram, mas eu queria fazer ir um pouco mais a fundo do que você falou agora. Eu vou usar essa mesa aqui que a gente está agora como exemplo. Imagina o seguinte, eu preciso reaproveitar essa mesa. Bacana. Próximo evento. Está tudo certo. O reaproveitamento de material está intrinsecamente ligado até a receita da empresa, ou a viabilidade econômica, a sustentabilidade econômica do negócio. Então, quanto mais você reaproveitar material, melhor terá a sua realidade financeira. Só que o que eu preciso? Primeiro, eu preciso ter primeiro equipe preparada, vocês duas falaram, equipe preparada para aquilo ali. Então, primeiro gap. Segundo, eu preciso ter tempo eu vou tirar os parafusos, tudo direitinho, aí eu vou pegar um plástico bolha, vou embalar aquele material. Isso leva tempo. Tudo isso aí leva tempo. E não estou falando da RX, estou falando agora do setor, do mercado, e não estou falando só de feira. Eu estou falando também... Corporativo também. Exato, Rosewood, mesma coisa. De madrugada. Meu Deus. Fala que montar no Rosewood, você já está desespero. Mais variados tipos de eventos, os prazos, tanto de montagem quanto de desmontagem, em especial desmontagem, não permitem que a gente consiga fazer a coisa certa, embalar isso direitinho. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está conversando. É isso. Né? Quantas vezes a gente troca figurinha? Quantas vezes a gente troca figurinha dentro dos comitês, das associações, das entidades? Porque a Ana, como RX, tem uma visão e nós, como associação, temos outra. Né? O bacana é isso. A conversa que faz a gente chegar no meio comum. Chegar no começo do ano que vem, que você já contou que vai ter novidades, é sentar e falar, gente, nós pensamos nisso, e aí? Vocês vão ter meia hora para desmontar. Isso. Funciona, não funciona? É viável, não é viável? Às vezes não é nada viável. Você fala, puxa, e se a gente ajustasse aqui, né? Eu acho que essa troca é muito significativa. E essa, como você falou muito bem, são as várias visões que você tem, as várias experiências e expertises. São expertises profissionais e de lado da mesa.
É verdade. Então, porque se pensar só no lado da Vene, vai dar errado. Se pensar só no lado da montadora, vai dar errado. Se no lado da promotora... Então, a gente tem montado, né, Ana? A gente tem, nos últimos anos, sentado em diversas mesas. Algumas vezes não é para a direita, às vezes não é para a esquerda, mas a gente tem procurado, com profissionais como a Ana, a procurar o que é o melhor para o todo, para o setor. Mas sustentabilidade é o caminho, então? Sim, eu acredito que sim. É um caminho já, né, Ana? Sem volta. É isso, é um futuro que a gente tem que se adaptar, né? Exatamente. Então, eu acho que quanto antes a gente começar a trazer regrinhas que podem ser pequenas, mas que a gente já vá se adaptando, porque todo o processo ninguém aceita fácil. Eu mesmo tenho dificuldade total, né? Mas quando a gente chega e depois de um tempo a gente se adaptou, a gente fala, puxa, realmente foi melhor, facilitou, né? Agilizou a nossa vida. Ana, mudando um pouco de assunto. Desses 14 anos, né? 14 anos de RX. Qual foi, talvez, você pode falar qual é o grande aprendizado que você e o Lucas, que dividem o portfólio, né? Vocês dois, pegarem gripe os dois, não tem feira, né? Não, tem, porque a gente tem uma equipe muito boa, né? A gente tem uma equipe que nos dá suporte ali, que ajuda a gente, né, no dia a dia aí, com certeza, mas... acho que... Foi aprendizado. Qual é o grande aprendizado? Assim, eu tive, como a gente falou, né, seu Anselmo e outros grandes pessoas na minha carreira, Bortoli, Margarida, Bortoli, maravilhoso, Bortoli, fantástico. E aprendi muito com eles, né? E acho que o Lucas também mais, até que conviveu mais com eles desde a época, o Bortoli, né, desde da Alcântara, seu Anselmo. Mas acho que cada evento, cada desafio faz a gente crescer, aprender, né? Como eu falei, um evento é diferente do outro, tem um desafio maior, outro menor. Tem gente que acha que fazer evento pequeno é fácil, mas eu acho que dá o mesmo trabalho que o evento grande, às vezes até mais. A cenografia são os mais difíceis. É o cantinho do pizinho, da lasquinha do... Eu lembro que meu pai falava assim, ele ficava... Por que você gasta mais tempo, você pode mais descansar num standzinho pequeno? Eu monto uma feira inteira. Eu falei, pai, você monta um automóvel, mas você tem 40 mil pessoas trabalhando para vocês e tal. Eu, às vezes, num standzinho pequeno, só sou eu e mais um. Enfim, não dá, é diferente. Quando você entra num palco enorme, Paulo, você olhou todo. Você não olhou o cantinho do pizinho, do loguinho. Cara, e tudo bem, faz parte, né? Mas eu acho que eles são os pequenos. Geralmente, a nossa dedicação é muito alta, né? Com certeza. Que loucura isso. Mas acho que o grande desafio mesmo foi a pandemia, né? Que a gente, de repente, se viu lá em lockdown e a gente achava que daqui a 6 meses ia dar certo. Então a gente ia lá, pavilhão, pesadelo, quando que você tem uma data? Quanto tempo vocês, RX, ficaram sem fazer nenhuma feira? A gente fez uma feira Equipotel em, acho que foi setembro de 2021, que foi a primeira. Setembro de 21, já deu 1 ano e 9 meses, vai. E aí foi voltar mesmo em 22. Meu Deus, então a gente toda vez a gente achava daqui a 6 meses vai dar, né? Aí a gente ia nos pavilhões ver uma data, aí a gente fazia estúdio de planta naquele pavilhão que tinha. Que tinha conseguido uma liberação, você disse? Não, a gente achava que ia dar, então a gente já ia se antecipando, né? Aí a gente ia lá, fazia todo estudo. Nunca fiz tanto estudo de planta na minha vida, porque toda vez valeu a gente... O CAD já valeu do aprendizado. A gente ia lá, aí passou 6 meses, não, continua em lockdown, então vamos ver para daqui a 6 meses. Aí via de novo, pavilhão, quando que tem uma nova data para fazer tal feira. Nós erramos todos para nós. Todos. A gente, é o que você falou agora. No primeiro, não, a gente vai votar no segundo. No segundo, a gente vai votar no ano que vem. Aí, nossa, gente. Nossa, todos. Não teve um prognóstico. Até a volta. Eu praticamente errei todos, inclusive, como ia voltar. Porque eu achava que a gente ia voltar feito uma bola de neve. Porque uma bola de neve, ela vai descendo, ela vai crescendo. A gente voltou feito uma avalanche. Ou seja, os eventos bombaram de um dia para o outro. Assim, acho que todo mundo se organizou também, né? Para essa volta. Tá mais preparado, né? A gente sempre traz aqui da pandemia o aprendizado de conseguir, talvez pela primeira vez, olhar um pouco de fora, né? E avaliar o que a gente achava que funcionava, o que não funcionava, né? O que era positivo, o que a gente gostaria de mudar. E eu acho que a gente conseguiu trazer isso individualmente, né, para as nossas operações. E olhando o lado bom das coisas sempre, né? Quando a gente voltou, mas era tão bom ver a alegria das pessoas, dos expositores, dos visitantes voltando a fazer
contato. Nossa, foi realmente Eu lembro que o meu primeiro evento corporativo maior foi no Royal Palm. E também foi o primeiro deles. E aí, menina, eu lembro que deu a hora dos funcionários do Royal Palm, tipo, eles tinham turnos, e aí acabou o primeiro turno e os caras olhavam pra mim, a gente não vai, a gente vai ficar. O menino que tava montando palco pra mim, o dono da empresa, ele falou, eu vou montar todos os praticáveis, um a um, Sula, faço questão. Ai, foi tão interessante isso, né? Muito interessante. Como a gente vive aquilo, né? Nosso dia a dia é muito emocional também com o que a gente faz. E ainda mais a gente gosta de pessoas. Né? Então, o fato de... Eu adoro beijar, abraçar, cumprimentar, falar. Então, eu sentia falta disso, de setores, de chegar a encontrar as pessoas. A gente vira uma grande família, né? Porque é fornecedor, é expositor, a gente tá ali o tempo todo, aqueles, sei lá, 10 dias de evento ali, então a gente se apoia. A gente fica mais com eles que com a nossa. Adorei isso, acho que merece até um texto disso aí. Grande família. Olha, já vamos anotar aqui. Grande família, o setor de eventos, é uma família mesmo. A gente passa mais tempo entre a gente do que, às vezes, com os nossos familiares, marido, esposa, filhos e tal. Super. Via de regra, inclusive, reclamam que a gente não está. E assim, é isso mesmo. É isso mesmo. Vou anotar aqui, ó, setor de eventos, a grande família. A grande família, isso vale um texto. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, e eu vou falar um pouco da Abrace, eu queria fazer a tua opinião. Você é responsável pelas maiores promotoras do mundo, maiores promotoras do Brasil, e você tem uma associação que representa as empresas de cenografias, montadoras, no contraponto, trabalhando junto, às vezes, né, tendo opiniões diferentes, etc. Tal. Qual que é a sua opinião, ou seja, sobre a Abrace? E você pode, por favor, pode ser bem franca mesmo, tal, qualquer coisa a gente corta, a gente usa IA, a gente só fala, né? Por favor, vamos lá. Não, acho que a Abrace é muito importante para o setor, né? Porque, primeiro, que representa as montadoras, né? Ele traz os interesses deles e tal. E tem essa questão da profissionalização, né, dos cursos que vocês estão fazendo para cada vez mais deixar o mercado profissionalizado, que para nós é ótimo, né, porque a gente, falando em pandemia, a gente viu, né, muita gente que trabalhava como montador e tal, indo procurar outras profissões, então quando voltou, realmente o mercado estava deficitário, né, então essas profissionalizações, essas capacitações que vocês estão fazendo, realmente, para nós, é muito importante. E pegando esse gancho, Ana, ontem nós fizemos uma capacitação muito interessante, que a gente pode chamar, talvez, que é de nós para nós mesmos, Paulo. Nós começamos, né, que é um curso de 4 etapas, né, para os nossos associados de contabilidade, para que a gente consiga ter um outro olhar, né, na formação dos orçamentos, para a gente entender as formas, as possibilidades, sabe? E como administrar melhor internamente, né? Às vezes a gente olha muito para os colaboradores, mas na verdade somos nós mesmos, né, que estamos precisando de atualizações. E foi muito legal, né? A gente teve uma presença super bacana. Então, acho que essa contribuição, né, é tão importante em todos, né, os âmbitos da empresa, né? Em todos os cargos. Então, eu fico muito feliz, sabe, de ver, né, como as pessoas participam, né, que as pessoas vão, a gente se dedica, que a gente, de fato, percebe que a gente está num caminho muito positivo. E escutando ainda mais de você, né, que está olhando a Abrace, né, e está vendo essa mudança, esse crescimento, essa credibilidade, né, Paulo? Acho que é dever cumprido. Hoje, no manual de vocês, está lá a Abrace, indicam... Sim, a gente recomenda que os expositores procurem os associados da Abrace. Ó, só isso aqui já vale tudo, já ganhamos um dia. Porque, ó, só para vocês entenderem o seguinte, para uma empresa entrar na Abrace, se associar à Abrace, ela precisa apresentar alguns documentos. Primeiro, a empresa precisa ter registro no CREA e no CAL. Não é aquela história de ficar contratando arquiteto que vai assinar RT por R$500, R$100, R$50, que é uma prática, infelizmente, é uma prática do mercado. E o cara nem sabe o que está acontecendo na feira. Né? Então, não, você tem um responsável técnico. Desculpa o termo mais vulgar, mas ele está na reta. Ele está responsável pela empresa. É verdade. Ué, né? Não, então, é seríssimo isso. Primeira coisa, então, ele precisa apresentar quem é o responsável técnico da empresa no CREA ou no CAL. Segundo, ele precisa mostrar que ele tem área fabril. Porque o que acontece muito hoje, você tem empresas que se apresentam como montadoras, apresentam como empresa de sonografia. Cadê o galpão? Não tem. Ele trabalha em casa, aquela pessoa trabalha em casa, ela nos grupos de WhatsApp, quem me indica o marceneiro, quem me indica não sei o quê, etc. A gente vê sempre, só que na internet, no site, é lindo, maravilhoso, maior empresa do mundo.
E aí, o que acaba acontecendo? Ele vai montar onde? Ele vai montar pavilhão, no que pavilhão. Pra nós é horrível, né? Exato. Atrasa todo mundo, a sujeirada, até pensando um pouco na sustentabilidade. Alto risco de não dar certo essa montagem, né? A gente Tudo se preocupa isso. com a pré-montagem. E dor de barriga dá. Ou seja, às Mas vezes em todo aquela mundo. peça que não deu, não encaixou, etc. Tal. Então você tem que pedir para um terceiro fazendo. Não, peraí. Se você é uma empresa de montadora, você tem que ter estrutura. Você vai pegar o telefone, você vai sinal de fumaça, vamos correr, não importa. Você vai falar com alguém no galpão, fala, produz uma peça tanto, por tanto, daqui a pouco. Eu quero agora aqui no pavilhão. Vai pegar um carro e um caminhão e vai colocar aqui. Você precisa ter infraestrutura. E esse dinamismo faz parte da nossa profissão, né? Eu sempre dou um exemplo, Ana, que eu faço a pré-montagem, desmontei, pus no caminhão, cheguei, não encaixa. E isso acontece muito, né? Então a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que ter esse preparo e eu acho que isso é muito importante, né? Pode falar? Não, pode seguir. A gente tem um problema, a gente gosta de falar, eu e ela, sabe? Ana, agora é o seguinte, a gente, felizmente ou infelizmente, faz parte da vida e do nosso negócio, nem tudo são flores. Né? Tem eventos que são maravilhosos, mas tem eventos que, às vezes, o bicho pega. Seja por uma questão de tempo, porque caiu uma ponte, ou porque caiu, sei lá, pode acontecer. Tem atraso na saída do evento anterior, por exemplo. Acabou de acontecer. Isso, me lembrei. Acabou de acontecer agora esses dias. Me lembrei. Qual foi da sua carreira? Você tem alguma coisa assim que tenha sido uma grande dificuldade, ou seja, puta, aquilo ali. Pode até ser pessoal, se você quiser, porque a nossa vida, queira ou não, o pessoal está ligado à nossa vida profissional também, não tem como a gente. Uma coisa dá reflexo na outra. Tem algum momento que você fala, esse momento foi punk, aquele momento foi difícil. Seguramente você passou por cima, tudo, resolveu, o mundo continuou e tá tudo certo. Mas tem algum momento assim que. Pergunta eu não difícil, tenho né? muito o que reclamar, assim, eu sempre tive problemas pequenos, aqueles que você consegue lidar e resolver. Não consigo me lembrar de algum momento que falou... Desafio, é um grande desafio. Puta, isso aqui vai ser desafiador. Acho que todo evento tem, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar alguma coisa agora, mas não sei. Eu tive a mesma dificuldade de responder isso, até porque eu acho que faz tão parte do nosso trabalho a gente resolver as questões, que por mais que a gente tenha uma dificuldade, você tem o plano A, você tem o B, você vai falar, que nem o Paulo mencionou há pouco, você vai chamar o ciclano, o beltrano, você vai acionar as pessoas necessárias e você vai resolver. Então, acho que a dificuldade está tão dentro do nosso dia a dia. Que a gente já nem... Eu não gosto de falar que somos resolvedores de problemas. Mas eu acho que isso faz tão parte, Paulo, que a dificuldade a gente sempre acaba passando por cima. A pandemia talvez seja um momento de destaque, né? De dificuldade real pandemia. Que foge do nosso controle total. Com certeza, né? Mas eu acho que está muito dentro do nosso dia a dia essa resolução de questões. Não, eu tenho a pandemia e eu realmente tenho um fato. Você quer contar? Não. E aí eu queria aproveitar, então, já que a gente não tem um case maravilhoso de desafio, assim, qual é o case da sua vida? Qual é um case, assim, pode ser pessoal também, que você fala, puta, esse é o case da minha vida. Uma feira, um evento ou um espaço, sabe? Alguma coisa que você fala, esse foi desafiador. Não vale falar filho, não, hein? Por mais que eu seja, não vai falar que é o filho, não. Deixa eu pensar aqui. Bom, eu gosto muito de fazer a WTM porque tem, né, os destinos fazem aqueles estandes maravilhosos e a gente, uma grande parte do Brasil é montado com a gente, né? Porque é o que eu falei, eles têm a licitação, eles têm que fechar tudo com uma empresa só. Então, é um desafio a gente criar cada ano estandes cada vez mais bonitos e aí, quando vê aquele setor todo do Brasil ali com paisagens, com aquela coisa cultural, né? Que eles trazem de personagens, de comidas, então... E aí agora, este ano a gente começou com uma área de experiências também dentro da feira, então trazendo, além do stand, uma experiência que o destino quer mostrar e tal. Então eu gosto
desse, tá vendo? desse case. E o desafiar, tá vendo? Olha o desafio. Primeiro a gente fazia um stand, depois a gente começou a fazer grandes stands, depois a gente começou a trazer experiências, né? A gente mesmo desafia, né? E tem essa função também a nossa área, a nossa profissão, né? É engraçado, porque assim, você falou num evento que se eu fosse falar dos eventos que você faz, a minha visão, é o que eu menos gostaria de fazer. O da listinha? O WTM, porque ele tá... O que é o WTM? Vamos contar. É um evento na área de turismo. Tá? E como ela falou, então você tem lá o stand de Pernambuco. Uhum. É processo público. Essa, para mim, é onde pega o negócio. Porque quem está pagando aquilo é a empresa de turismo, às vezes, do Estado, é o governo do Estado. Normalmente são secretarias de turismo. É um órgão público que está pagando. Só que assim, o órgão público, ele trabalha, até por uma questão de seriedade do processo, ele trabalha diferente de uma empresa particular. Tem todo um processo de documentação que às vezes você vai receber... Não, tem ano que tem eleição, aí muda toda tudo. a secretaria. Até as regras, assim, né? É mais ou menos como se pegasse dois papéis. Um papel é você organizar uma feira. O evento está aqui, está tudo organizado. O segundo papel é essa parte política não, de concorrência pública. Você duplica o teu trabalho. Porque às vezes você precisa, olha, dá até agora e não saiu o processo ainda, porque cada estado tem o seu processo, não é uma coisa única que você está fazendo, são um monte de stands participando. Nossa, me dá arrepio quando é um evento assim. Envolve muita coisa, né? E fora a documentação, eu acho que a documentação é muito grandiosa. Eu faço um evento de moda que ele recebe algumas marcas que são Brasil, e tem toda essa questão da documentação. Tanto o evento tem que mandar para eles, né, para eles conseguirem essa verba, quanto a marca receber o incentivo, né? Então é um processo bem longo, assim, bem longo. Então eu acho que tenha que ser desse modo, até porque, né, são muitas frentes trabalhando, mas realmente não é um agilizador às vezes, né? Não é um facilitador. Pipinaço. Você se envolve com essa parte da concorrência? Ou não chega só para você? A gente tem o departamento lá que cuida disso, mas que acaba afetando a minha área, né? Porque quanto mais demora toda a parte burocrática para o cara fechar, né? E dar o gol ali. Tem algum evento que é o queridinho? Se eu falar aqui, os gerentes de produto vão puxar minha orelha depois. Eu tô juntando, assinada embaixo. Todos. Amo mas não todos tem, aqui. né? Aquela coisa, né? Você chega ali no pavilhão zerado, sem nada. Aí passa 3, 4, 5 dias de montagem, você vê aquela feira acontecendo, tudo, os stands maravilhosos, todo mundo fazendo negócios. Para mim, esse é o maior prazer da minha carreira. Quem não vive a nossa vida nem imagina como ela funciona, né, gente? E a gente adora, né? Eu adoro. A gente fala, não quero nunca mais fazer. Aí você tá louco pra fazer de novo o próximo. E toda feira, mesmo fazendo há muitos anos, né? É muito desafiador. E esse ano a gente vai ter a volta do salão, né? Sim. Que é um evento muito emblemático, boa. Né? Conta um pouquinho. Nossa, gente. Você falou que o Lucas, a gente estava falando antes de começar, que o Lucas que está à frente, mas você também está ajudando. Sim, tá todo mundo querendo saber do salão. Conta, faz um spoiler qualquer aí. Conta como é que tá. Qualquer coisa do salão. Tem uma grande expectativa, né? O retorno do salão, por ser um evento icônico, né, do Brasil. E a gente vai ter vai ser no AMB, né? Vamos ter a exposição normal, mas agora com áreas mais padrão, né? Para cada montadora não tem mais aqueles estandes enormes, mas áreas padronizadas. Vamos ter o test drive indoor no pavilhão 5. Olha, que legal! E várias experiências aí que vão agregar. Mas vai envolver todos os pavilhões? Sim, vão pegar todos os pavilhões. Vamos fazer uma coletiva de imprensa diferente esse ano também. Em vez da imprensa ir nos estandes, nós vamos alugar o Celso Furtado e aí a imprensa vai ficar na plateia e os carros que vão subir no palco. Aí, desafio. Olha o spoiler! Que bárbaro, já amei! Que legal! Muito bacana. Você que vai visitar o salão, seja importante, é um dos eventos, como você falou, mais icônicos. Nossa, para mim, muito emblemático. O meu primeiro contato com a área de eventos, quando eu tinha 18 anos, foi no Salão do Automóvel. E foi ele que me despertou. Eu fiz publicidade, nunca tinha imaginado em trabalhar com isso. E foi ele que falou, nossa, que interessante isso.
Que bárbaro. O primeiro contato que eu tenho com o salão automóvel, minha mãe estava na barriga da minha mãe. Meu pai era o diretor do salão automóvel, inaugurou. O primeiro salão automóvel foi com direção do meu pai, depois inaugurou em novembro de 70 o AMB. Aí vai. Eu nem estava na barriga da minha mãe. Vocês duas não eram nascidas. Vocês duas não eram nascidas. Então, para mim, é o evento mais icônico, etc. Tal. E eu lembro uma coisa bacana. É bacana até isso. Meu pai, ele já faleceu, mas um pouco antes, ele comentava assim. Ele falou, olha, o único evento que eu tenho, como é que foi? Dor de cotovelo, porque o evento agora está melhor do que na época que eu fazia o salão automóvel. Olha! Então ele falava que, ou seja, o trabalho que estava sendo feito aquela então acho que era a Video Exhibition, naquele momento, é um trabalho superior, que estava muito bacana, etc. Tal. Então é sinal que evoluiu bastante, né? E agora, voltando com toda a força... Eu acho que tem uma expectativa, pelo menos eu tenho visto uma expectativa enorme. Achei bem interessante essa questão. Eu só quero saber se eu vou receber convite. Né? Eu quero ir nessa assessoria, dia de empresa aí. Eu achei muito interessante a limitação dos espaços. Acho que isso é bem positivo, até para a volta, né? Para a gente entender o evento funcionando agora no AMB, que ele sempre foi, né? Que eu também acho que foi muito legal voltar lá. Muito bacana. Tá voltando para casa. Porque é a nossa referência. Exato, né? Ele começa no Ibirapuera, depois ele vai pro AMB. Eu já conheci no AMB. Então eu só achei... uma edição no São Paulo Expo. Depois... sim, é verdade. Que até eu lembro. Volta agora para casa principal, para o palco principal do Salão Automóvel. Eu só posso desejar sucesso para esse evento, vai dar tudo certo. E eu tenho a parte operacional, tenho certeza que vai ficar redonda, porque está na mão do Lucas e dela. E eu acho que o evento ele já voltou com sucesso, né? Porque ele é muito emblemático. A gente falou antes sobre ESG, a gente estava falando... Agora, deixa eu te falar uma outra coisa. O que você enxerga hoje em dia de tendência para o setor? Então, o que você acha que... Como é que vai estar a gente daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, etc. Estou te fazendo essa pergunta porque a própria Abrace, nesse momento, está pensando nisso. Nós agora, dia 8 de novembro, a diretoria da Abrace a gente vai se enfurnar no hotel, né? Vai passar o dia inteiro trabalhando. Contratamos uma pessoa para nos ajudar nisso, que chama-se Abrace 2030. O que a gente... Quais são as bandeiras, o que a gente acha do mercado, o que a gente tem que trabalhar, etc. Para deixar de não ser reativo e começar a ser, né, ter uma orientação. Então, o que você enxerga hoje em dia de tendência, né? Eu acho que primeiro é a tecnologia para análise de dados, né? Eu acho que isso hoje em dia para o expositor é muito importante, ter receber os leads, né, e poder tratar e analisar aquilo que ele está recebendo. Então, hoje a RX tem 3 ferramentas muito importantes, que é o Lead Manager, que é um aplicativo que ele instala no próprio celular e ele vai fazendo a captura dos leads. E aí, ali no momento, ele já pode ir colocando informações para ele depois não se perder, né? Porque não tem mais aquele aparelhinho que você comprava, que você alugava. Não, ele instala no próprio celular legal, e aí já vai colocando lá as observações, né? coisas para depois ele poder contatar aquelas pessoas pós-evento. E aí tem um exhibitor dashboard que depois ele acessa e onde ele vai ver todos os leads que ele capturou e vai fazer essa análise pós-evento. Perfeito. E a gente agora tem uma ferramenta para o visitante também, que chama Collect, que os estandes têm um QR Code, então o visitante vai lá, lê aquele QR Code, e a gente já consegue saber os produtos do expositor, as novidades, e aí esse expositor também recebe esse lead, então teria sido um lead que ele perdeu, né, de tantas às vezes, pessoas que passam ali no stand. E no final da feira, o cara que está visitando ali, ele tem um relatório dos estandes que ele passou, ele não precisa mais sair cheio de cartão de visita, de papel, outro fator de sustentabilidade. Sim. Aí. Então, acho que essa parte de análise de dados, depois de todo nesse matchmaking que a gente faz também, né, do que o cara está querendo ver e o expositor que tem aquilo que ele quer ver, então a gente já vai conectando ele antes do evento. Então, acho que cada vez mais a gente tem crescido nisso, que eu acho que é uma das ferramentas bastante importantes. E eu acho que vai contar para a gente, né, os caminhos que a gente tem que seguir, como a gente tem que seguir. Essa semana eu tive uma reunião com uma pessoa que é super especialista em análise de dados, e ela me deu um exemplo de um processo que eles estão fazendo muito interessante, que eles instalam umas câmeras dentro dos estandes, e aí no final do evento, Paulo, ele nos conta
Qual foi, eu vou falar de carro porque o exemplo do cara era de carro. Quais foram os carros mais visitados? Se quem visitou eram homens ou mulheres? A faixa etária que aqueles caras... Dados. Nossa, mas eu achei tão genial. E aí eles têm até um estudo que, por exemplo, você troca de um dia para o outro o carro de lugar para você analisar se é a posição espacial dentro do stand que fez sucesso ou se é o carro que de fato está trazendo pessoas para visitá-lo. Que legal. Cara, eu achei incrível. Quando você terminar um evento, você fala, gente, esse aqui é o sucesso. Cara, e essa posição tá animal, e essa distribuição espacial foi incrível. Nossa, eu achei uma perspectiva de futuro tão maravilhosa. O que eu vejo sempre é o seguinte, quando eu, sei lá, 40 anos atrás, o que era uma feira? Ponto de encontro entre oferta e procura, ponto. Acabou. O papel da promotora, o core dela era vender metro quadrado. Hoje, diferente, as promotoras, a RX é uma das grandes percursoras nesse sentido, entenderam que, não é que entenderam, mudaram. Ou seja, hoje, é a relação que ela tem entre o visitante e o expositor. É isso. E o como é que você pode fomentar essa relação, não só na feira? Ainda tem outras ações que você possa estar fazendo, que a feira virou apenas mais um produto. Mas nesse caso, até a própria Ana, na distribuição espacial da feira dela, que é a primeira, por exemplo, o salão, ela vai poder mensurar aonde as pessoas vão mais, aonde as pessoas não foram, né? Olha que autoridade, que medo ao mesmo tempo, né? Desse controle absoluto. Tem um pavilhão em São Paulo que tem isso, que é o Promagno. Como você consegue, né, gente, hoje mensurar tantas frentes, assim. Eu fiquei chocada positivamente falando, né? São dados o tempo todo. Outra coisa que eu ia colocar é as experiências que eu falei que a gente estava implementando na WTM, que eu acho que também é outra coisa. O visitante, ele não quer mais só ver o produto do stand e aí ter um conteúdo. Ele quer mais para sair da casa dele, né? Então, a gente tem que implementar também cada vez mais experiências nos nossos eventos. Falando de IA hoje em dia, tem alguma coisa nova no setor, em montagem, ou no projeto, ou na feira? Tem alguma coisa que IA... Agora, não fala IA o tempo todo, né? Então... Em Cosmética, a gente fez um projeto legal. A gente pegou todos os projetos que os expositores estavam subindo lá no nosso portal, e aí a gente pediu para IA analisar complexidade, material, mão de obra, se tem testeira aérea, se tinha piso... E aí ele fez uma análise e com a quantidade de dias que a gente tinha de montagem, ele analisou em alto, médio e baixo a montagem. E aí tinha alguns 3 que falava que ia precisar de mais dias de montagem. Então, com isso, a gente conseguiu ter uma planta onde a gente analisou quase um mapa de risco. Nossa, gente, que e aí coisa ficou em cima desses quando começou a montagem para saber se eles estavam com uma equipe maior, se eles já vieram com tudo mais pré-moldado, montado. E aí a gente foi muito bom para a gente ter essa análise. Nossa, eu fiquei encantada com isso. Nossa, que facilidade, gente. Eu acho que assim, o que ela colocou agora é uma coisa extremamente importante. Você falou que você veio pré-montado, você veio montado. Pavilhão não é lugar de construir, não foi feito para isso. A gente é uma das bandeiras que a gente tem juntos. Por isso que eu recomendo associado à Abrace, porque ele faz pré-montagem. Então você, expositor que está nos assistindo, você que é patrocinador, você que participa de uma feira, você vai contratar uma montadora? Bacana. Abrace, www.abrace.com.br, vai lá ver, a gente vai inclusive colocar fotos agora. Mas, independente disso, verifica se essa empresa está registrada nos conselhos do CREA, no CAL, etc. Tal. Verifica se ele tem área industrial, verifica se ele tem pré-montagem, vai lá, vai acompanhar, porque aí ele vai levar as coisas prontas e vai ser mais fácil a montagem, vai ser tudo. E às vezes alguma coisa, uma peça que não coube, no próprio galpão, na própria área industrial, você vai poder fazer. Exato. Sua vida vai ser muito mais fácil, muito melhor, sem dor de cabeça e todo mundo. É uma das brigas, uma das bandeiras que nós temos juntos, né? Que a Abrace e as promotoras têm. Pavilhão não é lugar de construir. Se a tua montadora está construindo o pavilhão, ela não tem estrutura adequada. Uma coisa é um detalhezinho, outra coisa é construir o stand lá. Exato. E Ana, olhando um pouquinho agora a viés para o lado pessoal. A gente falou um pouquinho sobre isso no começo, né? Mas como fazer esse equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional?
gente falou que você tem um filho, né? 11 anos. O teu marido. Então, marido também, que é importantíssimo. Conta pra gente como você faz no seu dia a dia, já que a gente tem tantos eventos, né? Com horários muito loucos, com dias também, né? Sem feriado, sem final de semana. Como é que funciona o seu dia a dia? Bom, meu filho e meu marido já sabem, né? Que eu tenho aqueles períodos que eu trabalho mais, que é onde eu tenho as feiras que eu estou responsável. Então, esse período eu vou estar mais trabalhando no final de semana, vou estar dando menos atenção, mas depois a gente compensa, né? Então, desde pequenininho ele já sabe, né? Que depois eu tiro um dia com ele, a gente vai fazer alguma coisa divertida e tal. Mas, assim, dá para equilibrar bem. Depois passa esse período de feiras, às vezes setembro para nós, a gente teve 5 feiras agora em setembro. Menina. Então, é um pouco puxado, mas depois dá uma aliviada e você consegue voltar a fazer, né, o seu esporte. Eu acho que a idade também facilita, né? Ele já está com 11 anos, já está mais independente, né? Sim. Acho que isso também é um facilitador no nosso dia a dia, né? Para dar conta daquele tudo, né? E aí, como eu falei, eu tenho uma equipe muito boa, né? Então, que dá suporte e a gente consegue ir tocando os eventos aí ao longo do ano. Nossa, 5 feiras em um mês. Meu Deus. Segundo semestre ainda continua sendo o punk, né? A gente tem 2 períodos, abril e setembro. Perfeito. Para RX são os que tem mais feiras. São 2 picos um em cada semestre, né? Então, mas isso eu acho que até para a vida pessoal você consegue, como você falou, se organizar. Você sabe que você dá uma segurada ali, abril, dedicação, um pouquinho antes de abril, né? Que a gente tem que se preparar, mas aí, né, tira um pouquinho o pé, né? Acho que isso é importante, esse equilíbrio. Ela não foi no meu aniversário porque ela falou que ela estava trabalhando em feira. Olha que absurdo. Por que você não mudou a data da feira? Gente, absurdo, faltasse na montagem. Sem dúvida. E Ana, se você pudesse voltar lá atrás, Máquina do tempo. Máquina do tempo, né, Paulo? Para Ana lá de trás, o que você diria para ela? Conselho, o que você diria? Ana. Não falava nada. Acho que hoje o pessoal fala que eu sou uma pessoa muito calma, né? Que tá caindo o mundo no pavilhão e eu tô tranquila, mas acho que foi a experiência, né? De ver que a gente sabe que tudo vai dar certo no final, né? A gente tem os perrengues ali, às vezes na montagem, alguns probleminhas, mas que no final a gente consegue entregar. Então, conselho, né? Fica tranquila que vai dar tudo certo. Calma. Loucura, aí até pegando nisso aqui, Ana, olha a tua câmera, aquela ali, olha para aquela câmera ali. Lente da verdade, Paulo? Lente da verdade. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Não é, que conselho você pode dar para quem está começando agora no mercado? A gente fala muito hoje em dia da nova geração, muito críticos, às vezes muita gente, até somos críticos às vezes com a geração, mas ok, que conselho... Mas eles serão a gente ali, né, exatamente, Paulo? são as pessoas que vão estar no nosso mercado daqui a pouco, então estão mandando, a gente vai estar aposentado, muito bem, né, com muito dinheiro no bolso, gastando muito, viajando, com isso. Né, com muita saúde, mas sim. Então para essa turma que está entrando agora, olhando ali para a câmera, que conselho que você daria para eles? Primeiro que sim, para trabalhar com eventos você tem que gostar, né? Tem, como a gente diz, tem que ser picado pelo bichinho dos eventos, porque é o que a gente acabou de falar, né? É uma rotina puxada em alguns momentos, tem as dificuldades, tem as eventualidades, né? Então, acho que você tem que gostar mesmo, porque senão a pessoa não fica, né? Mas acho que para trabalhar, principalmente na área de operações, você tem que ter muito planejamento, muita organização, para que você consiga, né, fazer tudo, porque é muita coisa que você tem que pensar num evento, né? Você tem que pensar na montagem, no pavilhão, nos serviços, na entrada, no acesso, é informação para caramba. Então, você tem que ter muito planejamento, tem que ter organização para conseguir entregar um evento de sucesso. E a Ana, como RX, ela tem o começo, meio e fim, né? Ela faz o antes da montagem, pegou o pavilhão, a montagem, a operação, a desmontagem, a entrega. Tipo, são muitas etapas, né? Muitas etapas. Então, realmente, esse planejamento aí, que loucura, né? Gente do céu. Vamos fechar, Paulo? Bora. Finalíssima, última pergunta, hein, Ana? Ana por Ana, quem é você? Conta pra gente, Ana.
Eu sou uma pessoa que gosta muito da vida, gosto de pessoas, gosto de estar com a família, com amigos, gosto do meu trabalho. Como falei, eventos foi onde eu me achei e eu pretendo seguir até me aposentar e estar viajando aí. Eu acho que a gente vai junto, hein? Graças a Deus. Que bom, Ana. Foi uma delícia. Obrigado, foi muito bom mesmo. Foi um prazer. Muito gostoso conhecer a Ana, né? Não a Ana só da RX. Não a Ana Dias, que a gente conheceu, que é a Ana Paula. Eu chamo de Aninha. Mas esse é o projeto da... Aliás, eu só tenho a agradecer a vida, enfim, a Deus, enfim, por uma série de coisas. Uma delas é esse projeto que a gente montou. Né? Paulo, uma alegria. Porque a gente consegue estar batendo papo, conversando, e essa é a ideia do Abraço Talk, não com a executiva da empresa A, B, C, D, por mais que a gente fale de trabalho, a gente fala de trabalho 24 horas por dia, até dentro de casa a gente fala. Eu falo até com o meu cachorro do trabalho. Mas falar com a pessoa, com a amiga, com a profissional. Às vezes nem dá tempo, né, da gente conhecer um pouco mais da Ana no dia a dia, de tanta correria, de tanta loucura, né? Bom, a gente tem um diretor que eu descobri esses dias agora, que ele é engenheiro têxtil. Sério? O Hélio. Sério? No nosso podcast. Ele é engenheiro têxtil. Começou nessa área. Nunca pensei na vida que o cara seria engenheiro têxtil. Né? E a gente brinca até na Abraço que às vezes a gente acha que a gente conhece, né, os diretores. E aí quando você entrevista, você fala, nossa, sério, Essa cara? parte eu não sabia. Muito louco. Ana, obrigado. Obrigado por você ter dividido com a gente aqui. Obrigado por você ter vindo falar com a gente. Uma delícia. É um gigantesco prazer. Eu amo minha profissão porque eu consigo conhecer pessoas e ter amigos como vocês duas. Ai, que bom. Pra mim foi uma delícia. A vida vale por isso. Pra mim, exatamente. Qual que é a nossa frase? Da grande família, né? Para juntar com o melhor do setor. São os amigos que a gente faz na jornada. É isso aí. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu adorei, Paulo. Eu amei. Obrigado por vocês estarem com a gente. Nós estamos aí quinzenalmente pelo YouTube ou pelo Spotify, no canal da Abraço, do Abraço Talk. E se você quer que a gente entreviste alguém, avisa a gente, comenta, fala, dá uma curtida lá no nosso canal. Dá o joinha, né? Joinha. Segue a gente, para que a gente possa estar oferecendo cada dia mais um produto melhor para o setor. Tá bom? É isso. Beijo grande, obrigada. Obrigado. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Tchau.